Olá, hoje eu quero falar a respeito do namoro cristão, que é um assunto que eu entendo deve ser do interesse de muita gente, não é? Tem muita confusão em torno do namoro e quais são os princípios que devem orientá-lo e coisa dessa natureza. Nós iremos então, no vídeo de hoje, tratar desse assunto, que é um assunto muito importante. Bom, o que é que a Bíblia diz sobre o namoro? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra de Deus não menciona namoro. Esse tipo de relacionamento, ele não é encontrado nem no Antigo, nem no Novo Testamento. O que nós encontramos na Bíblia são relatos de casamentos arranjados pelas famílias, muitas vezes com pouca ou nenhuma convivência prévia entre os noivos. O melhor caso é aquele de Isaac e Rebeca em Gênesis 24, casaram por procuração. Mas o silêncio bíblico quanto ao namoro não quer dizer que a gente pode criar regras dogmáticas ou legislar onde a Bíblia não fala. Por outro lado, isso não significa que o namoro pode ser vivido sem princípios, pois toda conduta cristã é regulada por ensinamentos mais amplos da palavra de Deus. Bom, em segundo lugar, o namoro, como disse, é uma prática recente. É um costume da sociedade ocidental moderna. Diferente da cultura bíblica, onde os casamentos eram combinados entre famílias, o namoro surge em contextos culturais em que o indivíduo tem maior autonomia sobre suas escolhas afetivas. Até hoje, em muitas partes do mundo, ainda se pratica o casamento arranjado. Por ser uma construção cultural, o namoro não pode ser elevado à categoria de ordenança divina, mas pode ser vivido com responsabilidade, temor e sabedoria, sempre subordinado à ética cristã. Vamos ver, então, alguns dos princípios bíblicos que devem nortear o namoro cristão. Embora não exista um modelo bíblico de namoro, há princípios claros nas Escrituras que devem orientar todo relacionamento afetivo. Em primeiro lugar, a pureza sexual. É melhor casar do que ficar ardendo em desejos, diz Paulo em 1 Coríntios 7:9. Em segundo lugar, o respeito mútuo e a santidade no trato, como ensina Paulo, 1 Tessalonicenses 4, de 4-6, advertindo contra a manipulação e o uso do corpo do outro como fonte de prazer egoísta. Terceiro, compromisso com a verdade e a responsabilidade emocional e o cuidado com o testemunho cristão. Namorar é conhecer, servir e crescer com alguém com vistas ao casamento e não experimentar ou brincar com sentimentos. Uma outra regra, namorar com crente. Um ponto sobre o qual a Bíblia é absolutamente clara é a orientação contra casamento misto. Em 2 Coríntios 6,14, Paulo diz para não nos pormos em jogo desigual com os descrentes. A lógica é simples. Se o objetivo do namoro é o casamento, não faz sentido iniciar o namoro com alguém que não compartilha da fé em Cristo Jesus. Manter a pureza sexual já é difícil no relacionamento com um cristão sincero. Torna-se ainda mais complicado quando se namora alguém que não reconhece os padrões de santidade bíblica. O namoro entre um cristão e um descrente compromete a comunhão espiritual e frequentemente conduz a afastamentos, frustrações e quedas morais. Agora deixa eu falar sobre os limites dentro do namoro. Em nossos dias, há uma erotização precoce do namoro. Antigamente, namorar significava sair junto, conversar, passear, dar as mãos e, com o tempo, trocar carinhos. Hoje, é comum associar namoro à intimidade sexual, o que é uma distorção do propósito cristão. A palavra de Deus afirma que o corpo é templo do Espírito Santo e que o sexo é reservado para o casamento. Hebreus capítulo 13, verso 4. Criar expectativas físicas do namoro que não podem ser legitimamente satisfeitas, como carícias íntimas, é alimentar a tentação e comprometer a santidade. Namorados cristãos devem estabelecer limites claros, fugir das ocasiões de pecado e cultivar um relacionamento centrado em Cristo e não nos impulsos da carne. Bom, um outro princípio aqui que eu queria falar é a importância do casamento e de namorar pensando em casar. O namoro cristão não deve ser casual, impulsivo ou passageiro. Ele existe com a finalidade de avaliar a possibilidade de um compromisso permanente, que é o casamento. Em Provérbios 18, 22, nós lemos: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O matrimônio é a aliança entre um homem e uma mulher diante de Deus e da comunidade, com o propósito de companheirismo, santificação mútua e edificação da família.
Por isso, começar um namoro sem intenção de casar, por carência, por modismo ou por pressão social, é agir com leviandade. Não faz sentido iniciar relacionamentos precoces, especialmente quando o casal ainda não tem condições emocionais ou materiais de sustentar um lar. Bom, agora vamos ver a questão do celibato. Ficar solteiro e puro. No mundo que idolatra o romance, a Bíblia apresenta o celibato como um caminho legítimo e honroso. Paulo escreve: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Está lá em 1 Coríntios 7:8. O celibato não é ausência de vocação, mas uma vocação em si. Permanecer solteiro com pureza e liberdade é uma forma de viver totalmente dedicado ao Senhor. O problema é que muitos não consideram essa possibilidade, pressionados pela cultura que associa felicidade à vida a dois. Contudo, como o próprio autor destaca, como eu próprio estou destacando aqui, muitos seriam mais felizes se nunca se casassem. E não há pecado algum nisso. A solteirice cristã é uma dádiva desde que vivida com contentamento, propósito e santidade. Agora, um outro tema relacionado com o namoro cristão é saber quem é a pessoa para nós. As pessoas perguntam, será que Deus já tem uma pessoa determinada para nós? Bom, eu creio que a gente pode começar dizendo que nós podemos saber com quem namorar e quem é aquela pessoa para nós, observando alguns princípios. O primeiro deles, o princípio de que Deus deseja que nós namoremos, casemos com pessoas que são crentes. Então já coloque de fora aí as opções que envolvem pessoas que não são cristãs. Você vai procurar alguém que seja crente, temente a Deus, que compartilhe da mesma fé, porque se vierem a casar, isso vai afetar diretamente a criação de filhos, frequência à igreja e uma série de outras coisas. Uma segunda indicação de com quem você vai namorar e casar é se a pessoa está disponível. Não é? Porque você, de repente, pode querer se apaixonar por uma pessoa casada ou uma pessoa que está impedida, de alguma maneira, de ter um relacionamento mais sério visando o casamento. Em terceiro lugar, a providência de Deus, as circunstâncias. Às vezes você pode se apaixonar por alguém, gostar de alguém, mas essa pessoa vive no outro lado do mundo, você se conheceu pela internet, e não há possibilidade de um namoro sério que depois venha desembocar num casamento que não vai acontecer por conta da distância, não há planos de se mudar e assim por diante. Então as circunstâncias, elas vão mostrar se você pode e deve namorar com aquela pessoa. Agora, uma outra questão que eu queria levantar ainda relacionada com o namoro é a questão da corte. A corte é uma opção que tem sido escolhida, tem sido adotada por muitos namoros, muitas igrejas até, para evitar os abusos no namoro. Infelizmente, não é, como já falamos, o namoro acaba tendo uma conotação de relação sexual. Você tem um namorado, é quase que tem um amante. Mas então vem a opção da corte. A corte é um relacionamento de amizade em que você conversa, em que vocês leem a Bíblia junto, oram juntos e não trocam carícias nem intimidades. Não é? No máximo, pegar na mão e mais perto do casamento dar um beijinho. Mas na corte, o foco é no conhecer a pessoa e quem ela é, suas fraquezas, seu caráter, sua maturidade, se as afinidades estão compatíveis e assim por diante, né? O que a gente chama de afinidades eletivas, ou seja, aquelas afinidades que elegem aquela pessoa para ser o nosso cônjuge. Então é importante a corte como sendo esse período de conhecimento e assim por diante. Namoro, onde existe relação sexual, fornicação, esse é o nome que a Bíblia dá, quando casa, sempre vai ter aquela questão da desconfiança. Né? Se a pessoa teve relações comigo sem ser casada, será que vai ser fiel a mim? Traz uma marca. Não tô querendo generalizar, mas na minha experiência, geralmente os casais que durante o namoro tiveram relações sexuais, fornicaram, depois de casar, aquilo traz uma marca, aquilo traz uma mancha. Eu sei que para muita gente a ideia de ser virgem, não é? Hoje é muito estranha, tem muito bullying hoje, não é? Quando você chega lá na universidade ou na escola e diz que você ainda é virgem. Eu creio que você não devia se preocupar com isso. É melhor casar virgem. Ah, mas eu não sei como é que vai ser, não era bom fazer um test drive antes, uma experiência. Não.
Isso aí, o sexo é reservado para o casamento. Namoro não é para ter relação sexual, não é para ter intimidade física, não é para gerar expectativas eróticas e assim por diante. Se você fizer isso, seguir essas regras, as chances de você ter um bom namoro e um casamento também na presença de Deus são chances muito boas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Deus o abençoe. Continue firme, procurando a vontade dele sempre e obedecê-la conforme ele revelou na Escritura. Grande abraço.